Jornais de todo o mundo estão publicando notícia em que falam que os deputados do Partido Democrata dos Estados Unidos denunciam a perseguição a Lula feita por Sérgio Moro e pela Lava Jato. Esses deputados afirmam que existe um enorme medo de uma perseguição pelo fato de Lula liderar as pesquisas para presidente e que essa perseguição estaria ferindo os princípios da democracia no Brasil. Aí você vai pensar assim, mas os americanos não sabem de nada, né? Eu tenho os ingleses também, ainda vou fazer o vídeo dos ingleses. Os americanos não sabem de nada, a gente que está no Brasil é que sabe. Os ingleses também não sabem de nada, os canadenses não sabem de nada, os japoneses não sabem de nada, os alemães não sabem de nada, ninguém sabe de nada. Só mesmo sabe quem está no Brasil, não é isso que você afirma? Você esquece que é o seguinte, meu amigo, a lavagem cerebral que está sendo feita no Brasil está sendo feita utilizando-se os meios de comunicação, por exemplo, da internet, que chega em qualquer parte do mundo. Portanto, toda a informação que é publicada dentro do Brasil também é acessível fora do Brasil. Veja, ainda não é assim que a internet brasileira é proibida de sair fora do Brasil, que ninguém está sabendo. Não, hoje o mundo é globalizado. Quem não gosta da globalização, quem não gosta do liberalismo, então tá tudo aí à disposição para todo mundo. Só que uma pessoa que olha de fora, com uma outra perspectiva, ela vai enxergar coisas que muita gente que está no processo de lavagem cerebral constante não está enxergando. Tudo bem? Então, para que os deputados americanos se manifestassem, claro que eles não vão ler uma ou duas notícias e vão escutar uma ou duas pessoas para se manifestar. Um processo desse de manifestação demora muito tempo e é preciso de muito estudo, porque tem que ter muita responsabilidade. Somente depois disso, depois de várias análises, inclusive sobre a situação do Brasil, criminalidade, segurança e saúde, não sei o quê, se melhorou ou piorou no governo Lula, em outros governos, uma série de fatores. Somente depois disso que os deputados, os políticos em qualquer parte do mundo se manifestam. Olha, e o mundo tem se manifestado. Seja bem-vindo ao canal Notícias Comentadas e aqui a gente vai comentar essa notícia dentro do contexto, procurar entender por que será que os americanos chegaram a essa conclusão, os deputados do Partido Democrata americano. Primeiro vamos ler a notícia aqui que foi publicada no Brasil 247, mas também na Folha de São Paulo, no Jornal Extra, na revista Valor Econômico, aqui nesse outro Hoje em Dia, aqui no Carta Capital e vários outros que você pode ver aí na internet. Então, não tem nada de partidário, a notícia é a mesma em todos os canais de comunicação. Endereçada ao embaixador do Brasil em Washington, Sérgio Amaral, a carta assinada por um grupo de 12 deputados do Partido Democrata, acusa o juiz Sérgio Moro da Lava Jato. Veja bem, acusa. Acusa não é dizer, será que não? Eles estão acusando o juiz Sérgio Moro da Lava Jato de perseguir o ex-presidente Lula com decisões arbitrárias. Lembram da condução coercitiva? Pois bem, estamos especialmente preocupados com a perseguição ao ex-presidente Lula, que viola as normas dos tratados internacionais que garantem o direito da defesa para todos os indivíduos, escrevem os parlamentares. Exortamos as autoridades federais do Brasil a fazer todo o possível para proteger os direitos dos manifestantes, líderes de movimentos sociais, que inclusive o Boulos foi preso, né, por arbitrariedade aí, segundo o que eu vi na internet, e líderes da oposição, como o ex-presidente Lula, continuam fazendo ainda críticas ao governo Temer. Então, a essência da notícia é essa, que está publicada aqui. Né? Vamos ler então aqui, confirmar na Folha de São Paulo, que foi publicado também no dia 18 de janeiro de 2017, diz: deputados americanos criticam Moro e defendem Lula em carta pública. Vamos ver o que ele diz? Aqui, olha, mesma coisa. Um grupo de 12 deputados do Partido Democrata vai divulgar nessa quarta-feira, dia 18, portanto ontem, uma carta que acusa o juiz Sérgio Moro de perseguir o Lula. A carta obtida pela Folha é endereçada ao embaixador do Brasil em Washington, Sérgio Amaral. E aqui ele diz: exortamos as autoridades federais do Brasil a fazer todo o possível para proteger os direitos dos manifestantes, líderes de movimentos sociais e líderes de oposição como o ex-presidente Lula, diz a missiva. Segundo o texto,
o governo Michel Temer tem agido para proteger figuras políticas corruptas, para impor uma série de políticas que nunca seriam apoiadas em uma eleição nacional, até isso está sendo reconhecido por eles, e pressionar adversários nos momentos sociais e nos partidos de oposição. Na carta do grupo liderado pelo deputado Joe Conyers, os legisladores afirmam que Lula se mantém como uma das figuras políticas mais populares do Brasil de hoje e é visto como uma séria ameaça nas urnas por seus oponentes políticos. Nos últimos meses, ele tem sido alvo de uma campanha de calúnias e acusações não comprovadas de corrupção pelos grandes veículos privados de mídia alinhados com as elites do país. É preciso que vocês entendam, olha, isso aqui, privados, muito bem colocado pelos americanos. São privados, são empresas privadas com fim lucrativo. Globo, SBT, Bandeirantes, Jovem Pan, Revista Veja, Revista Exame, todo esse pessoal são empresas privadas com fim lucrativo. Portanto, o governo vai lá e diz, ei, PSDB, vai lá, toma aqui tanto, publica aquele negócio lá que eu queria, mete cacete no Lula. Então, isso que está acontecendo. E olha, esse discurso agora também está sendo falado pelos próprios políticos americanos, reconhecido pelos próprios políticos americanos. Dessa vez do Partido Democrata. Então, ele está afirmando aqui. Bom, como eu falei para vocês, a notícia é confirmada em outros meios de comunicação, como você está vendo aqui. Também na revista Valor, o conteúdo é o mesmo, né? Como eu falei para vocês, vou deixar todos os links, congresso. E vamos entender o seguinte. Primeiro, entender quem são os políticos do Partido Democrata, antes que você diga, esses comunistas americanos, comunista americano é um negócio meio esquisito, pessoal. Comunismo nos Estados Unidos é um verdadeiro palavrão. Então não é assim que o Partido Democrata é comunista. Pare com isso, senão você vai ficar feio o negócio para você. Você vai falar besteira na internet, o pior é que seu nome fica agregado com a besteira que você faz. Antes que você escreva, já estou lhe alertando, não tem político do Partido Democrata, não é comunista. Pare com isso, fica feio. Tá? Vou mostrar aqui para vocês quem são alguns dos presidentes do Partido Democrata. Que os Estados Unidos basicamente se divide em dois partidos, democratas e republicanos. Então tem aqui lista de presidentes dos Estados Unidos, Wikipédia. Como só se trata do nome e do período que ele governou, então não tem problema a gente pegar aqui do Wikipédia, que essa informação com certeza é verídica. Então tem desde aqui de 1789, sem partido, depois Partido Federalista, Democrata e Republicano, até os atuais, né, que esses partidos já nem existem mais. Então você tem, por exemplo, o Barack Obama, é do Partido dos Democratas, esse partido que está afirmando isso. O Bush é republicano, aí vem Bill Clinton. Então vamos ver quem são os presidentes do Partido Democrata. Barack Obama, Bill Clinton, tudo que está de azul aqui, olha, azul é democrata. Jimmy Carter, aqui, democrata. Lyndon Johnson, também democrata. John Kennedy, democrata. Lembra do Kennedy? Pois é, Kennedy não era comunista, minha gente. Antes que vocês falem uma besteira dessa. Harry Truman, democrata. Franklin Roosevelt, democrata. O Franklin Roosevelt também não era comunista. Tá? Eu sei, eu estou falando várias vezes, mas eu sei que vai ter gente que vai dizer, democrata é comunista, é porque esses americanos comunistas. Então aí vai cair no, sabe? Eu até vou incentivar o pessoal, vocês vão levar uma chacoalhada danada se eu falar que americano é comunista. Mas bom, vamos ver o que está motivando, um dos indicativos que possa estar motivando aí os americanos a afirmarem coisas como essa. Veja, entenda primeiro o seguinte, até mesmo o canal Notícias Comentadas chega aos Estados Unidos. E não pense que nenhum americano fala português, amigo, porque fala. Então, o que eles veem? Eles veem lá, por exemplo, canal Notícias Comentadas lá nos Estados Unidos. E eu convido aí os brasileiros ou americanos que estiverem entendendo isso, que façam seus comentários também. Pare aí e faça comentário. Estou aqui nos Estados Unidos, tal, estou vendo notícia comentada. E dê um alô aí pra gente. Então, o que acontece? O Notícias Comentado coloca lá o link. Mas assim, claro, bom, eles também acessam os links das notícias sem o canal Notícias Comentadas. Afinal de contas, está tudo liberado na internet. A gente só contribui para uma análise das notícias. Mas eles também são capazes de analisar sozinhos e com certeza eles fazem isso. Por que você acha que os americanos espionam todo mundo? Eles colecionam, eles fazem a coleção, a captura de dados e depois desses dados eles começam a analisar as coisas. Se você
tem a seleção de dados e depois a captura de dados e depois a análise, você também faz isso em qualquer lugar. Você pega todas as notícias, coloca em cima da mesa, vamos analisar. É isso que o canal Notícias Comentários está fazendo. Vamos analisar. Analisei, porra, velho, isso aqui tá parecendo que o cara tá levando para cá, tá levando para ali. Aqui, ao analisar o jogo no tabuleiro, você consegue entender as intenções do sistema e de quem está controlando o sistema. Simples assim. Tá? Então, dessa forma, os americanos conseguem então entender e chegaram a essa opinião. Quais são alguns dos indicativos para isso? Vejam, vamos juntar aqui os pontos. Investigar gestões anteriores ao PT é inviável, afirma um procurador da Lava Jato. Ele disse, não é viável, não vale a pena. Tudo que for anterior ao PT. O problema é que ele fala aqui que não, que a oposição não participou do lugar, só que a oposição hoje é governo, e mesmo assim não está sendo investigada. Então, amigo, Lava Jato, olha, tá ficando feio. Sinto muito. Agora você vai dizer, o Morpheus é contra a Lava Jato? De maneira alguma, amigo. A Lava Jato precisa existir, só que ela precisa deixar de ser seletiva. É preciso combater corrupção no PT, no PSDB, nos militares, que também tem corrupção nos militares, em todo mundo. Não pode escolher um alvo e destruir, porque aí você está fazendo milícia partidária. E isso não é sadio. Lhe garanto que não. Milícia partidária, o resultado de milícia partidária, no final, é ditadura. Entende? Então você não está ajudando. Esse negócio de primeiro tira a Dilma e depois tira o PT e não sei o que, isso não funciona, amigo. Você tem que investigar amplamente em todas as fontes, senão você não está ajudando nada, você está piorando. Essas pessoas da Lava Jato correm um grande risco, Sérgio Moro, de no futuro ser reconhecido historicamente como um camarada que implementou uma milícia partidária no Brasil, que depois se transformou numa ditadura militar. Ditadura militar, ditadura de direito ou qualquer uma ditadura. Então, essas pessoas correm um sério risco, e espero que elas estejam me escutando, de serem os irresponsáveis por levar o Brasil a uma ditadura. Seja por inocência ou por burrice. Ou por má intenção, ou por que motivo for. Mas eles serão os apontados como os irresponsáveis que conduziram o Brasil a esse processo. Então, isso aqui não cola e nesse vídeo está sendo mostrado isso. Outra coisa, o PSDB quer barrar a candidatura de Lula, amigo. Perseguição à oposição, isso aqui já é comportamento de ditadura já, é nazismo, fascismo, tudo que é ditadura faz o quê? Elimina a oposição. O PSDB já quer barrar a candidatura do Lula. O cara lá, o deputado lá do PSDB, o senador, sei lá que desgrama ele quer criar uma lei que proíbe e o alvo dele todo mundo tá na cara, que é o Lula, tanto que foi noticiado como sendo assim. Proposta torna elegível candidato que já foi 2 vezes chefe do executivo. Por que ele quer isso? Por causa do Lula. Então, fica evidente. Lula é o melhor presidente do Brasil, da história do Brasil. Em qualquer critério que você analise, o Vox Populi indicou que Lula é o melhor presidente do Brasil. Nós fizemos também uma pesquisa antes, até Ibope, Datafolha, todos eles afirmaram a mesma coisa. Então, acho que eu estou entendendo, né? O Lula se torna réu pela 5ª vez, então você vê que a Lava Jato, em decorrência da Lava Jato, tem 5 processos aprovados contra o Lula. Enquanto isso, ninguém do PSDB é investigado na Lava Jato. Não são réus na Lava Jato. Está livre, oficialmente livre, porque a Lava Jato foi dividida e o PSDB saiu dessa. Então, como é que você explica isso? Enquanto isso, o PowerPoint do Dallagnol denunciando o Lula como chefe máximo da corrupção, e depois, né, de tanta coisa que acontece no Brasil, e assim, Sérgio Machado, Eduardo Cunha, sabe, todo esse pessoal, e não sai nenhum slide, nem de PowerPoint, nem de Google Drive, nem de, sabe, nem de nenhum rabisco no papel, não sai nada, nem um desenho no papel de pão. Os procuradores aí da Lava Jato e o Sérgio Moro são capazes de fazer. Não se tem notícia de anotações no papel de pão que fala alguma coisa, um desenho que mostra, olha rapaz, o Aécio Neves, né? Olha aqui o Fernando Henrique,
O filho do Fernando Henrique, que ganhou aquele dinheiro danado lá com a Petrobras. Não, olha aquele offshore lá, daquele negócio. Nada. Não tem nada que aponte, nenhum manuscrito, nem nada que aponte algum processo de corrupção da oposição. E aí, amigo, fica na cara, né? Fica na cara, e o que resta fazer no mundo globalizado e democrático? Os deputados americanos vão criticar o Sérgio Moro, que foi treinado pelo FBI. A gente sabe, segundo até uma outra denúncia que teve aí, de que o FBI, quando treina, ele treina com umas conversas mais esfarrapadas. O Moro foi treinado lá, alguns procuradores também, né? E depois desse treinamento, só consegue perseguir um partido. Pense sobre isso, amigo. O Brasil precisa que você seja um ser pensante. O Brasil precisa que você se liberte da Matrix. Que você saia e entenda o que de fato está acontecendo, para que a gente tenha de fato um país melhor e não o país que a grande mídia e que os golpistas estão querendo. Um grande abraço a você, tenha um excelente dia e até a próxima notícia então.